Capítulo 14. Hábitos de santidade. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Romanos 6,19. Quanto mais pecamos, mais somos inclinados a pecar. John Owen expressou-se deste modo no seu estiloso excêntrico do século XVII. Atos repetidos do consentimento da vontade em pecar podem gerar uma disposição à inclinação de vontade para uma propensão e prontidão em consentir no pecado a prática de uma solicitação fácil. Cada pecado que cometemos reforça o hábito de pecar e torna mais fácil pecar. No capítulo anterior, vimos a importância de guardarmos a mente e as emoções, uma vez que essas faculdades consistem os canais através dos quais as várias forças impulsionadoras chegam à nossa vontade. É, no entanto, igualmente importante que entendamos como é que os nossos hábitos influenciam a nossa vontade. O hábito é definido como disposição ou caráter dominante dos pensamentos e dos sentimentos de uma pessoa. Os hábitos são os padrões de pensamento e emoções gravados na nossa mente. Esses padrões internos de hábitos exercem tanto pressão nas nossas ações como as influências externas, de fato, talvez ainda mais. Owen disse: toda paixão é um hábito depravado ou uma disposição de continuamente inclinar o nosso coração a fazer o mal. Quando éramos incrédulos, entregávamos-nos à formação de hábitos de impiedade. Aquilo a que Paulo chamou maldade que leva à maldade. Romanos 6,19. Cada vez que pecamos, cada vez que fomos sensuais, que cobiçamos, que odiamos, que enganamos ou mentimos, estamos desenvolvendo hábitos mais ímpios. Estes atos repetidos de injustiça tornam-se hábitos que nos fizeram de fato escravos do pecado. Agora, porém, Paulo declara: assim como antes nos entregávamos a esses hábitos perversos, devemos entregar-nos à formação de hábitos de santidade. Romanos 6,19. Devemos despojar-nos do nosso velho homem, da nossa disposição pecaminosa e seus hábitos, e revestir-nos do novo homem, com o seu caráter e hábitos de santidade, treinando-nos em santidade. 1 Timóteo 4,7. É disciplinarmos e estruturarmos a nossa vida de modo a desenvolvermos hábitos de piedade. O abandono desses hábitos pecaminosos é aquilo a que Paulo chama mortificação ou morte da obra do corpo. Romanos 8,13. Embora tenhamos de acabar com esses hábitos de impiedade, não devemos tentar fazê-lo na nossa própria força. A destruição de hábitos pecaminosos deve ser levada a cabo em cooperação com o Espírito Santo e em dependência dele. A determinação de que nunca mais farei isso, baseado na simples resolução humana, jamais quebrou os grilhões do pecado. Há, contudo, princípios práticos que podemos seguir para nos disciplinar em santidade. O primeiro princípio é que os hábitos são adquiridos e reforçados por repetições frequentes. Outra definição de hábito é um padrão de conduta adquirido pela repetição frequente. Esse é um princípio que está na base de que quanto mais pecamos, mais somos inclinados a pecar. Mas o oposto também é verdade. Quanto mais dizemos não ao pecado, mais somos inclinados a dizer-lhes não. Assim, na dependência do Espírito Santo, devemos trabalhar sistematicamente no sentido de adquirir o hábito de dizer não ao pecado, que tão facilmente nos dominam. Todos sabemos quais são esses pecados, aqueles pecados a que somos particularmente vulneráveis. Começamos por nos concentrar em dizer não. Deus leva-nos então a trabalhar sobre outro pecado de que talvez não estejamos conscientes neste momento.
Quanto mais conseguimos dizer não aos nossos desejos pecaminosos, mais fácil se torna dizer não. Da mesma maneira, podemos desenvolver hábitos positivos de santidade. Podemos desenvolver o hábito de alimentar pensamentos puros, verdadeiros e bons. Podemos desenvolver o hábito de orar e meditar nas Escrituras. Contudo, esses hábitos só serão adquiridos através da repetição frequente. O segundo princípio para acabar com hábitos pecaminosos e adquirir outros novos é nunca permitir exceções. Quando consentimos exceções, estamos reforçando os velhos hábitos ou falhando em reforçar o novo. Nesse ponto, devemos nos alertar contra o tipo de pensamento, só mais uma vez, que constitui uma armadilha sutil e perigosa. Como não estamos dispostos a pagar o preço de dizer não aos nossos desejos, dizemos a nós próprios que só cederemos uma vez e amanhã será diferente. No íntimo do coração sabemos perfeitamente que amanhã será ainda mais difícil dizer não, mas não queremos pensar nisso. O terceiro princípio é que é preciso diligência em todas as áreas para assegurar êxito numa certa área. Owen disse: sem um esforço sincero e diligente em cada área de obediência, não haverá mortificação autêntica de qualquer pecado que nos assedie. Poderemos achar que um determinado hábito não é tão mau, mas se continuamente cedermos a este hábito, enfraqueceremos a nossa vontade contra os assaltos da tentação vindos de outras direções. É por isso que se torna tão importante que formemos hábitos de autodomínio sobre os nossos apetites físicos. Podemos pensar que não é assim tão mal ceder a esse apetite, mas essa vontade enfraquece a vontade em todos os outros aspectos da nossa vida. Finalmente, não fique desanimado com o fracasso. Há uma grande diferença entre falhar e tornar-se um fracassado. Tornamo-nos fracassados quando desistimos, quando deixamos de tentar. Mas, enquanto estivermos trabalhando no sentido de vencer esses hábitos pecaminosos, independentemente do número de vezes em que falhemos, não nos tornaremos fracos e poderemos esperar ver progresso. É inútil guardarmos a mente e as emoções contra aquilo que vem de fora, se ao mesmo tempo não combatermos hábitos de pecados que estão dentro de nós. A batalha pela santidade precisa ser travada em duas frentes, fora e dentro. Só então veremos progresso em direção à santidade.